Fábio do Baita Jornada aqui, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre o assoalho da van. É um tema muito importante, porque é o assoalho que vai suportar todo o peso dos móveis, ele vai suportar o peso das pessoas que vão transitar ali, ele também vai suportar a movimentação do carro. Se tu vai em estradas de péssima qualidade, vai pegar rípio, quem vai sofrer esse primeiro impacto, quem vai dar suporte ao que tiver dentro da van, vai ser o assoalho. Fora isso, se a gente for em lugares que é muito frio ou muito calor, tu vai ter, ou seja, uma oscilação de temperatura, vai ter que ter um maior cuidado com relação ao isolamento térmico. E é sobre isso que eu queria detalhar um pouquinho, porque como eu moro no Canadá, as temperaturas são muito baixas. Eu preciso ter um cuidado extra com relação a isso, tá? Porque aqui no Canadá, a gente tem praticamente assim 4 meses de muita neve e de frio assim são em torno de 6 meses, tá? Então essa ela vai pegar muito frio, vai pegar muita neve. Quero mostrar para vocês o que eu vou utilizar de material para fazer esse assoalho. O material que eu escolhi, pessoal, foi esse aqui, ó. Uma placa de polietileno, o famoso XPS. Esse aqui é o XPS rígido, tá? Ele é bem firme. A ideia disso é que ele não mude o formato conforme o peso, conforme as pessoas vão pisando nele, tá? Esse foi um dos motivos de eu ter escolhido esse aqui. E outra coisa é que ele é muito resistente à água, ele não absorve a água, né? Isso ajuda com relação à umidade. Ele também é resistente a fogo. E outra coisa, o valor R dele é bem alto, tá, pessoal? O que seria o valor R? O R vem de resistência térmica, ou seja, é um material que ele resiste muito à troca de temperatura, né? Ou seja, de um lado para o outro, ou seja, dentro da van para fora da van. Então esse aqui que eu escolhi tem um fator R 7.5. Quanto maior esse valor R, maior a resistência térmica. Então esse aqui que eu escolhi, eu acredito que ele vai dar um bom suporte pra gente no nosso assoalho, porque aqui no Canadá é muito frio, gente. Esse ano bateu menos 25, sensação aí de em torno de menos 30, sabe? Então tem que ter uma boa resistência, tá? Por isso que eu tava comentando inicialmente para onde tu vai viajar, aonde tu quer chegar, né? Qual é o frio que tu vai lidar. Combinado com isso, eu vou utilizar sarrafos, né? Bem simples, bem barato, tá, pessoal? Com a mesma espessura do isolante. E por cima eu vou colocar essa chapa de compensado de 10 milímetros. Então, essa é bem fininha, né? Porque eu já tenho uma estrutura bem firme e bem resistente por baixo. Então, bora cortar tudo isso. Tudo que eu vou precisar para fazer esse assoalho eu coloquei nessa mesa aqui, tá, pessoal? Aqui as máquinas, tá? Máquina de corte aqui, a serra circular, aqui de bancada, furadeira, parafusadeira, a tico-tico também. E os equipamentos de segurança, sargento para me ajudar a prender, vou mostrar onde que eu vou usar. E aqui, ó, ops, tira meu dedo ali. E ali estão as colas, tá? Aqui eu vou utilizar os acessórios, né? O lápis, a régua, os parafusos aqui. Ali atrás do equipamento, ó, as chapas e ali o isolamento que eu vou utilizar. Essa van ela já veio com assoalho, tá, pessoal? Só como ele estava muito antigo, assim, já estava bem danificado, eu tirei ele. Só que ele vai me ajudar porque ele vai servir de molde, tá? Então eu estendi ele aí no chão e também coloquei os sarrafos por cima, tá? A quantidade que eu acho que vai ser suficiente, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou fazer as marcações e vou cortar esses sarrafos agora. Às vezes tem um carinha assim, ó, que quer atenção, aí ele fica deitado onde eu vou. Mas tá ali, fechou os olhos, agora vai dormir ali, ó, na chapa de 10 milhões de compensado que eu vou colocar no assoalho. E agora com os sarrafos e compensado cortados, vamos ver como é que vai ficar ali, se vai caber certinho na van.
Tá com cara de assoalho, Lorde. Ficou bacana, pessoal. Coube certinho, né? Óbvio, eu segui o modelo, então não tem como ter erro. Bateu uma mosca na lente. Não sei se tá aparecendo. O que eu fiz agora, pessoal, foi colocar esses isolantes aqui no chão. Porque a minha ideia é colocar aqueles moldes que eu já cortei, os compensados, em cima deles. Vou pegar aqueles mesmos moldes, eles vão ficar no mesmo formato, né? E depois disso, eu vou cortar eles ao meio. Que aí eles vão caber bem certinho entre aqueles sarrafos que eu cortei, sabe? Então vamos lá. Como a minha ideia é ter um piso sólido, resistente à água e resistente também a baixas temperaturas, a minha ideia é fazer um assoalho bem reforçado, tá, pessoal? O que eu vou fazer então? Eu medi o piso aqui da van, ela tem 3,30 metros. Então eu peguei essa medida e dividi por uma certa quantidade de sarrafos, que eu acho que vai ser suficiente para ele ficar bem sólido, tá? Então eu vou utilizar 9 sarrafos aqui. E entre esses sarrafos eu vou colocar o isolamento. E depois disso eu venho com o compensado e jogo por cima, tá? E eu não vou utilizar parafuso. Eu acho que toda vez que tu fura a lata é uma abertura de possibilidades que tu tá dando para o frio entrar, para a umidade entrar, tá? Então eu vou tentar fazer o mínimo possível isso, tá? E toda vez que eu for furar a lata, eu vou tentar fazer ela de forma mais segura possível, vedar bem, para não entrar nada de água e não gerar umidade, tipo de mofo, não dá margem para ter problema futuramente, tá? Antes eu fiz uns testes com os sarrafos, coloquei eles aqui espalhados e já vi onde que eu tenho que colocar eles. E aí por isso que tem essas marcações verdes aí, é uma fitinha que eu deixei para saber onde que eu tenho que colocar eles de novo. Então agora a ideia é aplicar a cola exatamente, né, traçar uma linha, né, de ponta a ponta das duas laterais e colocar cola e aí vir colocando os sarrafos e isolamento. Então eu já coloquei metade dos sarrafos e metade dos isolantes. E agora o que eu vou fazer aqui é colocar aquela chapa de compensado aqui. Mas não vou colar nem parafusar, tá? Só vou jogar aqui por cima para dar uma base maior, para colocar coisas pesadas por cima, para sentar essa parte de baixo aqui. Então, bora colocar. E assim ficou, pessoal, ó. Sarrafinho, seu isolamento no meio, ó. Quero mostrar pra vocês o que acontece aqui, pessoal. Eu coloquei isolante o mais próximo possível aquele sarrafo. Só que mesmo assim fica uma fresta aqui, né? Não sei se dá pra enxergar direito nesse vídeo aqui. Mas assim, a minha ideia é cobrir um pouco essa frestinha aqui, ó, pra não entrar, para não escapar nada por aqui, tá? Então vou usar uma fita de alumínio. Ela também é resistente à água e acho que ela vai funcionar bem com essa ideia aqui de barrar qualquer ar, qualquer coisa que possa vir dessa fresta aqui. Então vamos lá. Acabei de colocar toda essa fita de alumínio, tá, pessoal? E agora simplesmente é colar e parafusar as chapas de compensado.
Terminei o assoalho, pessoal. Acabei de caminhar aqui, já dei uns pulos aqui, vi que tá bem firme, tá bem sólido, tá? Não tá 100% ainda, porque falta colocar o piso vinílico ainda, né? Mas isso eu vou deixar pra fazer mais pra frente, tá? Eu vou começar a fazer, tipo, vai ser um quadro dentro do vídeo, que é pra falar, tipo, de melhorias ou dicas, alguma coisa que eu não fiz, devia ter feito, fiz errado. Então eu acho que é bem válido passar, porque cada vez que tu vai instalar alguma coisa é um pequeno projeto, tá? E dentro desse pequeno projeto vão ter coisas que tu poderia fazer diferente. No meu caso, lá no início do vídeo eu mostrei todas as ferramentas que eu ia utilizar. E aí eu acho que vai ficar a primeira dica, porque também tu pode guardar dinheiro com relação a isso. A ferramenta que foi mais importante para mim foi a Tico Tico, tá? Tá até aqui, eu separei ela para mostrar para vocês. A Tico Tico, por quê? A Tico Tico, ela não faz corte reto, tá? Por isso ela é uma ferramenta que tu tem que saber aonde tu vai utilizar. E nesse caso, ela coube muito bem. Porque um assoalho, ele não é uma coisa que vai ser visível, ele não é uma peça de finalização, né? Uma peça estética. Então não tem necessidade que ele fique 100% reto. Aquela outra a ferramenta que eu utilizei, a serra circular de bancada, eu poderia muito bem ter cortado os sarrafos com a Tico Tico, mas não quer dizer que futuramente aquela serra circular não vai ser utilizada, tá? Ela vai ser muito bem utilizada, na verdade, na hora dos móveis. Os móveis, sim, eles precisam ficar exatamente, perfeitamente retos, perfeitamente planos. Então eu vou usar ela futuramente, tá? E outro ponto que eu queria ressaltar com relação à espessura do assoalho, né? Ele ficou com 5 centímetros de espessura, tá, pessoal? Isso, dependendo da altura das pessoas que vão utilizar o motorhome, é bastante. Só que para nós, eu acabei de medir aqui, então desse piso até a primeira viga aqui, eu ainda tenho 1,90 para trabalhar. Como a minha altura é 1,72, eu vou ter espaço para trabalhar e vai ter espaço suficiente para ficar confortável aqui dentro, tá? E é um ponto que tem que ser bem avaliado, tá? Dependendo da tua altura, quem vai utilizar o motorhome, se vale fazer um assoalho com uma espessura menor, tá? E outro ponto que eu posso falar é com relação a esse isolamento térmico aqui. Por ele ser rígido, eu já vi uma empresa utilizar somente ele, né? O que isso quer dizer o quê? Que eles não utilizam os sarrafos, não fazem uma estrutura. Eles pegam esse isolamento, eles fazem alguns cortes nele assim, só para que eles caibam nesse piso, nessa lataria da van aqui. Então esse isolamento ele entra certinho ali e por cima eles colocam o compensado, entende? Então como ele é rígido, ele vai suportar muito bem todos os móveis e o movimento das pessoas e tudo mais. Então se tu tiver uma ferramenta para fazer esses cortes e deixar ele plano, acredito que vale a pena, sabe? E é isso então, pessoal, o assoalho terminado, tá? Levei mais tempo do que eu esperava, tava esperando terminar em 2 dias, levei 3, mas tudo bem, tô satisfeito com o trabalho que eu consegui fazer aqui, tá? No próximo vídeo, vou ver o que eu vou fazer, não tá certo ainda, já tô com as janelas para instalar, e eu vou pegar o ventilador exaustor essa semana, e eu vou dar uma olhada no que eu vou instalar primeiro, tá? Mas a gente se vê no próximo vídeo.